Se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Isaac Newton. Opa, meu nome é Reply, e hoje eu quero falar sobre quarta dimensão, e mostrar que entender isso não é algo de outro mundo. Ou será que é? Primeiro de tudo, como sempre, vamos falar na mesma moeda. Se eu te perguntar agora, você sabe me dizer o que é uma dimensão? E eu não quero uma resposta pronta, tipo espaço ou tempo. Dimensão é uma medida que pode variar, simples assim. Então, se imaginarmos que você só pudesse se mover em uma direção, a partir do lugar onde você começou, você estaria se movendo em uma dimensão. Tipo ir de um ponto A até um ponto B. Essa variação, esse movimento que pode acontecer, é o que a gente vai chamar de dimensão nesse vídeo. E dimensão não precisa ser algo necessariamente espacial, como se mover. Dimensão é qualquer sistema que varia, tipo a temperatura da água, que só pode subir ou descer. Isso é o exemplo de um sistema de uma dimensão. Na escola, em gráficos cartesianos, criados por um cara muito legal chamado René Descartes, a gente aprende o x e o y, e como um ponto pode ser localizado com essas coordenadas. Tipo quando a gente joga batalha naval. E o x e o y são duas dimensões que medem com dois números onde algo tá. É uma dimensão completamente plana, como uma folha de papel, ou como um mapa de jogo, onde você pode localizar seu personagem. E essa localização plana é o que a gente quer dizer quando a gente fala de duas dimensões. E bem, a gente não é plano, né? Vivemos em três dimensões. A gente pode ir pra cima e pra baixo. Tipo se a gente pegasse um elevador em um mapa de Valorant, por algum motivo que seja. No mapa, a gente estaria no mesmo ponto, mas ainda assim estaremos nos movendo pra cima. E é por isso que a gente diz que a gente vive em três dimensões. E por isso que o filme e o jogo 3D são recursos que enganam nossos olhos, porque eles dão o que a gente chama de profundidade para coisas, que originalmente eram bidimensionais. Agora, por que alguns físicos dizem que nós podemos estar vivendo em quatro dimensões sem saber? Como isso seria possível? Você consegue imaginar uma outra dimensão espacial que não sejam largura, altura e profundidade? Parece uma coisa de maluco, eu sei. Mas não é. Primeiro, pensa como seria possível explicar para alguém que vive em apenas uma dimensão que essa pessoa pode se mover para a esquerda e para a direita, e que existem outras dimensões, como para cima e para baixo, por exemplo, ou algo que vive só em duas dimensões. Como que a gente explicaria o que é profundidade para essa pessoa? Como que a gente explicaria que em vez de um plano, existe algo a mais? Nós, por exemplo, estamos presos em três dimensões espaciais. Como seria possível explicar pra gente o que é uma quarta dimensão, que a gente não pode ver e não faz ideia se existe ou não? Quais seriam os indícios que algo assim realmente existe? E é aí onde Sagan explica maravilhosamente bem. Se uma criatura tridimensional tentasse chegar a entrar num plano bidimensional, quem vivesse ali não ia conseguir enxergar toda a sua forma, ia ver apenas uma fina fatia da criatura, já que a profundidade dela não ia poder ser vista. E se a criatura que vivia em duas dimensões por acaso recebesse um sopro e flutuasse acima de seu plano e experienciasse a profundidade pela primeira vez, ele seria capaz de ver, numa espécie de raio-x acima de todas as criaturas bidimensionais, que antes para ele eram só uma pequena linha, percebendo formas nelas que poderiam variar completamente. O único indício para essas criaturas bidimensionais que uma terceira dimensão existe seriam sombras que nós, criaturas tridimensionais, projetaríamos com um leve desfalque no mundo deles. Se um desses habitantes bidimensionais estivesse em um plano bidimensional curvo, tão grande que a curva em si mesmo, pelas leis gravitacionais, formaria uma esfera, e essa criatura andasse nessa esfera, sempre em frente, mesmo que ele não soubesse que é uma terceira dimensão, eventualmente ele chegaria no lugar onde ele começou. Ele daria a volta ao mundo, e esse seria um indício que existe uma terceira dimensão para ele. Mas qual seria a prova para nós, então? Nós, que somos criaturas presas em três dimensões, mas que os cosmólogos acreditam que, embora nós pensemos que estamos presos em dimensões planas, talvez o nosso universo em si seja curvo, sendo impossível apontar para a curvatura dele, assim como uma criatura bidimensional não conseguiria apontar para cima. Se esse universo em que a gente vive estiver se expandindo, igual a um balão cheio de galáxias em sua superfície, quanto mais distantes essas galáxias, mais rápidas elas iam parecer se mover. E foi isso que foi descoberto, onde parece que todas as galáxias estão se afastando ao serem observadas, de qualquer ponto observado. Isso ganhou o nome de efeito Doppler, dada a mudança de cores das galáxias para vermelho quando elas parecem se afastar, cada vez mais rápido. E eu devo ressaltar que isso não se trata de um consenso, onde todos concordam com essa possibilidade para explicar a mudança de cor como um afastamento, mas a gente pode ter outras provas. Se você pensar em um cubo feito de vidro, de plástico, ele tem três dimensões: altura, largura e profundidade. Igual a gente, todos os seus lados são iguais, mas a sombra que ele faz em duas dimensões se distorce. Os lados dele param de ser iguais e se entortam em diagonais. E é esse o cubo
custo de passar uma sombra de algo de 3 dimensões para algo de 2 dimensões. Para entender a quarta dimensão, seria preciso pegar esse cubo e aumentá-lo em ângulos retos para as 3 dimensões que conhecemos. É impossível de mostrar, porque assim como as criaturas bidimensionais só conseguem ver coisas planas, a gente só consegue ver coisas em 3 dimensões. Mas imagina que esse cubo está se expandindo nas 3 dimensões e formando o que a gente chama de tesseract, algo um pouco parecido com o que eu tô mostrando. A gente não consegue ver esse tipo de cubo, mas a gente consegue ver a sombra tridimensional dele, através de uma representação física de um cubo dentro de outro, com todas as suas arestas ligadas. O verdadeiro tesseract teria todos os ângulos retos e todas as linhas com o mesmo comprimento, mas não é o que vemos. Nós vemos vários ângulos agudos e obtusos nessa tentativa de representar o que seria esse cubo perfeito que a nossa mente não consegue imaginar. E essas criaturas que possivelmente poderiam habitar a quarta dimensão nos veriam assim como nós vemos um desenho no papel, ou como você vê esse vídeo em uma tela, podendo tocar onde quiser, e sem dificuldade alguma de mover para lá e para cá, ou até mesmo quebrar a tela ou rasgar o papel. Se eles desejassem ser vistos por nós só veríamos um pedaço fragmentado deles, assim como uma criatura bidimensional, em que se a gente encostasse, só veria a ponta dos nossos dedos. Muitas pessoas dizem que nós estamos transitando pela quarta dimensão a cada segundo, trocando entre dimensões conforme o tempo passa, assim como um desenho animado que em um mundo bidimensional troca de posição a cada frame de folha que passa. Essa justificativa de chamar o tempo de quarta dimensão também é válida. Einstein, por exemplo, pensando nas grandezas do espaço diretamente relacionadas com o tempo, passou a tratá-las como espaço-tempo, sendo impossível representar graficamente também. Ou seja, ele usa o tempo para medir a distância, como "eu estou a 30 minutos de você", algo que parece tão simples e que não seria concebível na Idade Média. Quando se fala de quarta dimensão, é muito importante saber com qual dos dois tipos nós estamos falando, se é uma quarta dimensão espacial ou se é uma quarta dimensão se referindo ao tempo. Então, para Einstein, o que a gente chama de quarta dimensão espacial seria na verdade a quinta, que pegaria o tempo e curvaria ele em si mesmo. E agora que eu dei um contexto, eu acho que dá pra gente falar de como a quarta dimensão é representada na mídia e na arte em geral. Primeiro de tudo, esquece o Tesseract da Marvel. Pelo menos nos filmes, ele era só uma representação gráfica de um cubo para conter uma joia do infinito. Agora, vamos olhar para o Salvador Dalí. Pensando na passagem bíblica da crucificação de Cristo, ele utilizou a ideia de hipercubo para desconstruir a cena, colocando-o como um instrumento de tortura. Só que inútil, já que na quarta dimensão, a cruz não teria nem encostado em Jesus. O mundo espiritual transcende o nosso universo físico. Para Dalí, a quarta, a quinta dimensão, nada seriam mais do que o que chamamos de inferno e paraíso, com criaturas que não conseguimos compreender, como anjos e demônios, que eu já falei nesse canal, onde só de observá-los, humanos enlouquecem. Uma das primeiras pinturas futuristas foi de Giacomo Balla, tentando transmitir um conceito de movimento e velocidade por meio de borrar e repetir uma imagem várias vezes. Como resultado dos estudos do Einstein também, podemos ver uma interpretação no filme do Interestelar, onde o tempo se submete à gravidade e, manipulando a gravidade, é possível manipular o tempo, através de outra dimensão. Outro filme que faz referência a isso, mas que não é tão aclamado assim, é Lucy, que explica que o tempo é apenas uma dimensão onde na verdade ele se torna a única prova da existência, já que se acelerarmos algo infinitamente, é como se aquilo nem tivesse existido. Outra obra, dessa vez de Picasso, foi uma das mais importantes do século XX e é considerada o nascimento do cubismo, onde se especula que para pintá-la, Picasso passou 9 meses estudando as teorias da quarta dimensão e calculando para chegar nesse resultado. E é isso que eu quero explicar melhor, até porque não foi apenas o Picasso o único que tentou fazer isso que eu vou dizer. O Metzinger também tentou, por exemplo. Tanto Einstein quanto Picasso foram altamente influenciados em como explicar a quarta dimensão em suas perspectivas por um filósofo, físico e matemático francês, que quase ninguém ouviu falar, chamado Henri Poincaré, em um livro de nome Ciência e Hipótese, onde ele diz como seria possível ver a quarta dimensão espacial. Se você pudesse se transportar para ela, veria todas as perspectivas de uma cena, de uma vez. Mas como se projetaria todas essas perspectivas em uma tela só? E foi essa narrativa que também inspirou o design do filme de Interstellar. É bem óbvio que quando se estuda, que cubismo vem de tentar representar o mundo com formas geométricas. Afinal, tá falando cubismo. Essa visão pode até ser passada errada na escola, mas a verdade impressionante que atingimos quando estudamos de verdade é que toda essa arte que marcou e ainda marca gerações veio dos estudos matemáticos e físicos que foram construídos por anos e anos até o momento
momento em que percebemos que a quarta dimensão era uma real possibilidade e podia ser representada como um cubo que não pode nem ser visto nem imaginado, e que a arte de Picasso buscou todo esse tempo representá-la em um plano bidimensional. E se eu vi mais longe, foi por estar sobre ombros de gigantes. Muitas pessoas nesse mundo, cada vez mais especializado, gostam de dizer que esse é o caminho para o desenvolvimento futuro, onde as pessoas começam a se especializar desde jovens, sem ter a chance de conhecer as áreas em geral antes. Se não fosse pela filosofia de Descartes, não teríamos a metafísica como temos hoje, e se não fosse por sua matemática, não teríamos o plano cartesiano, que é o que permite a gente pensar sobre essas duas dimensões para começo de conversa. Se não fosse por Einstein ler filosofia, suas metáforas para explicar o que a nossa mente não consegue quantificar não seriam tão precisas, e se não fosse pelo interesse de Picasso nas descobertas matemáticas de seu tempo, o maior movimento artístico de seu século não teria sido criado. E se não fossem por vídeos como o do Tropia ou do Ciência Todo Dia, talvez eu não tivesse pensado tanto sobre outro jeito de falar sobre quarta dimensão, já que são vídeos maravilhosos por si só, que explicam cada um do seu jeitinho, essa particularidade que eu tô tentando dar 2 centavos. É da multiplicidade de ideias, da mistura de sentidos e representações, da particularidade do indivíduo ao observar o mundo, que os fenômenos que nos cercam são descobertos e tentamos explicar, que nós transformamos a nossa vida em algo mais suportável em meio a tantas perguntas e tão poucas respostas, e que com sorte ajudamos o próximo. Se não fosse por Carl Sagan ter se interessado pelas teorias pedagógicas de sua época, talvez eu provavelmente não entenderia e nem amaria a física o tanto quanto eu amo, embora eu seja bem ruim nisso, e provavelmente eu não conseguiria fazer esse vídeo, ou nem teria interesse por isso. Então, não só eu, mas se a humanidade viu mais longe, você já sabe, né? Vá conhecer coisas que a princípio nem te parecem tão importantes ou interessantes. E quem sabe com isso, de algum jeito, você mude o seu mundo, suas dimensões e seus conceitos de realidade. E bem, te vejo no próximo vídeo? Pode ser daqui a 1 segundo, daqui a 1 ano, daqui outra dimensão que eu não tenho nem a medida para qualificar. Até mais.